João 21, capítulo 21. E o Senhor ministrando ao meu coração. E Ele falava de amor, e falava de pecado. E o Senhor também, Ele falava de pecado ocultos. Onde muitas vezes nós pecamos ocultamente e pensamos que Deus Ele não está vendo. E continuamos no pecado. Onde muitos, aleluia, não conseguem sair do pecado oculto. Onde muitos, aleluia, pecam sabendo que é pecado, mas não resiste, aleluia, em pecar. E anda, aleluia, escondendo seus pecados, onde pensa que eu e o meu pastor não vê, né? Nós não podemos ver, mas aquele que está lá no céu, ele vê todas as coisas. Aleluia, vamos ler aqui até o capítulo 8. A pesca maravilhosa. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades. Gente, eu estou cega. E manifestou-se assim. E estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar, dizendo-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro, e o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, dirigiu-se-lhe com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante de terra, senão quase dizendo 200 côvados, levando-a a rede cheia de peixe. Amém? Pois eu escrevi algumas coisas, igreja, porque eu sou muito esquecida. Eu não consigo, aleluia. Tem gente que consegue memorizar. Eu não consigo. Eu já tentei muitas vezes, mas a irmã tem a mente abençoada pelo Senhor. Então eu escrevo, que é para mim não esquecer de algumas coisas. Significado de missão é o chamado de Deus para seu povo, a igreja, para participar ativamente, né, de seus planos, da sua reconciliação e redenção, enviando para proclamar o Evangelho, né? O Senhor envia o seu povo para proclamar o Evangelho para as pessoas, a igreja. Fazer para quê? Para que nós possamos fazer discípulos, né? É por isso que é muito importante a parte evangelística da igreja, né? De levar o evangelho a outras pessoas, aquelas pessoas que não conhecem o evangelho do Senhor, e servir ao próximo com o propósito de espalhar o reino de Deus. Por isso que o Senhor, Ele me chamou e chamou a igreja, né? Cada um de vocês tem um chamado
seja para louvar, seja para pregar. Acho muito lindo que ele sabe pregar, né? Com eloquência, né? Não sei como nem dizer, mas né? Eu acho muito lindo, né? Quem sabe esmiuçar a palavra do Senhor. O meu genro, ele tem um dom maravilhoso para a glória de Deus, né? Eu acho muito lindo aquilo que o Senhor faz na vida dele. Nem todos não querem um microfone, querem estar no altar. Quando é para lavar, fazer algo na igreja, que seja lavar um banheiro, muitos rejeitam, porque acham que está sendo humilhado. Mas não é uma humilhação, é um prazer em fazer a obra do Senhor. É um amor que você cria dentro da sua alma, em saber que o Senhor, aleluia, Ele deu a sua vida por nós. E quando nós aceitamos ao Senhor, nós criamos um amor, né? Nem todos criam esse amor, igreja. Eu confesso que nem todos criam amor pela obra do Senhor. Porque quando vem as lutas, muitos desistem, muitos, aleluia, não querem mais ficar na presença do Senhor. E depois, né, Jesus já tinha sido, aleluia, crucificado. O Senhor já tinha sido crucificado. E no capítulo aqui né, a pesca maravilhosa, no versículo de 21, o Senhor, ele, aleluia, novamente aparece para os discípulos, para Pedro e Tomé, né, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã. O Senhor, ele vem no momento que Pedro, aleluia, estava ali com os seus amigos pescando, aonde eles decidiram pescar numa noite, aleluia. E em meio à pesca eles ainda não tinham pegado nada. Eles não tinham, aleluia, pegado o alimento que eles estavam precisando para os seus familiares, para o seu povo. Mas o Senhor novamente veio naquele dia, né? E eles estavam juntos, Simão, Pedro e Tomé, chamando Dídimo, Natanael, que era da Cana de Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eu creio que ali aqueles discípulos, eles já estavam tão cansados, tão enfadigados de tanto ir, aleluia, lançar as redes no mar e não conseguiam pegar nada. Como nós muitas vezes estamos cansados do nosso dia a dia, da fadiga, do cansaço. Muitas vezes nós queremos desistir porque estamos fadigados. Mas ali, né, o Senhor disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. E dizendo eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram, nada apanharam. Eu creio que eles ficaram com a face triste, com a face, aleluia, que não sabia nem o que fazer para quando chegar em casa terem o que comer, porque nossa missão é dentro do nosso lar também, para que os nossos familiares tenha, né, o pão de cada dia, o alimento necessário. Eu creio, igreja, que o amor de Cristo é tão grande, porque o Senhor, ele me pescou no mundo. O Senhor, ele me pescou, aleluia, quando ninguém dava nada por mim. Muitos aqui não conhecem a minha história. A irmã Nete nasceu no Evangelho, mas a irmã Nete era muito desobediente ao Senhor. A irmã Nete passou por provas de doenças que nem o médico sabia o que era que eu tinha. E todo dia, meu dia, começava aquela dor no meu estômago. E nada, minha mãe levava para o médico, batia ultrassom e nada. E o Senhor, a minha mãe, era da Deus e Amor, ela me levou para Deus e Amor. E ali o Senhor revelou que tinha uma obra de bruxaria e que tinha colocado sobre a vida da minha mãe. Mas minha mãe era obediente ao Senhor. Ela falava do Evangelho, ela pregava o Evangelho, mas a irmã Nete era desobediente. E ali, irmã, naquele grande dia eu fui curada. Eu fui curada pelo poder que há no amor de Jesus Cristo, na transformação. A irmã Nete, outra hora, a irmã Nete vivia no mundo, ela bebia, ela se prostituía, porque quando nós estamos no mundo,
que a gente não está na presença do Senhor, que você tem, né, arranja um namorado, arranja outro, essa é prostituição. Para muitos não é curtir a vida, mas isso não, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, isso é prostituição. E o Senhor, Ele me colocou de pé novamente para fazer a missão que Ele tinha na minha vida, o meu chamado, aleluia. E sendo, vamos para o capítulo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Os discípulos andavam com o Senhor ensinavam Ele, né? Ensinou, antes do Senhor ser crucificado. O Senhor ensinou o Evangelho a ele, ensinou o que eles deviam fazer. Mas mesmo assim, quando Jesus reaparece, eles não o conhecem. Era necessário que Jesus se aparecesse, para que eles viessem conhecer novamente o poder e a bondade e a fidelidade de Deus, do chamado que Deus tinha para a vida deles, principalmente para a vida de Pedro. Pedro, né, outra hora era um homem raivento, zangado, mas nada que o poder de Deus não transforme, nada que o poder de Deus não possa fazer, porque eu também era zangada, meu irmão. Ninguém podia olhar para mim nem com a cara feia, que a nega já estava zangada também, já ficava perguntando o que era que queria. Mas o Senhor, Ele nos transforma. O Senhor faz coisas que a gente nem imagina. Eu era tão zangada, meu irmão, que o Senhor, só Deus mesmo para me transformar. Hoje em dia eu olho para mim e digo, Senhor, só tu mesmo, viu? E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Jesus perguntou aos discípulos se tinha algo de comer. E eles responderam, não. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E já não podiam tirar pela multidão de peixes que eles pescaram. Ali o Senhor, Ele operou um milagre, né? O Senhor operou um milagre dos peixes, porque eles já tinham passado a noite e não tinham pegado nada. E o Senhor, com a sua humilde bondade, com a sua infinita misericórdia, para eles reconhecer que era o Senhor, né? E o Senhor ali fez a multiplicação, né, de peixe, que eles pegaram muito peixe. E eu creio que ali eles ficaram muito alegres, né, naquele momento. E muitas vezes, né, o Senhor, Ele veio para que Pedro, aqui no versículo 15, depois de terem jantado, disse a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E isso era Jesus perguntando, né, a ele. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, Ele tinha voltado para a restauração da vida de Pedro, para que Pedro fosse restaurado, para que Pedro, aleluia, fosse transformado, para que ele viesse atender o chamado do Senhor, que era apacentar as ovelhas, que era cuidar do povo, de um povo que o Senhor, aleluia, ia dar para que ele cuidasse. Aleluia. Tomou a dizer-lhe, Senhor, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. E quantas vezes o Senhor nos chama, aleluia, para apacentar as ovelhas dele.
O Senhor chamou o pastor Neto, né, para apacentar as ovelhas que sou eu e você. Não é fácil, aleluia, receber o chamado do Senhor a cuidar de pessoas. O chamado dele é muito lindo, mas também é espinhoso. Porque há feridas na nossa alma que muitas vezes, aleluia, nós precisamos, aleluia, falar do amor de Cristo. Há ferida nas nossas almas que mesmo chorando, nós precisamos, aleluia, colocar a nossa fé em ação. Há ferida nas nossas almas, muitas vezes, que nós precisamos cantar chorando, para que o Senhor venha manifestar o poder dele através das nossas vidas em outras vidas. Como há muitas vidas aí nas drogas, no mundo, na prostituição, na bebida, aleluia, que nós não muitas vezes passamos por ele e não dizemos nem que Jesus o ama. Há muitas vidas perecendo, igreja. Eu louvo a Deus porque eu gosto muito daqueles, né, de falar do amor de Jesus para os jovens que usam droga. Eu sempre passo pela alguém que eu conheço, eu digo: Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, quer te dar uma nova história. E muitas vezes nós pensamos que aquela palavra não significou nada para aquela pessoa, mas depois lá na frente você vai ver através do testemunho, né, do seu chamado, da sua missão, aquela pessoa testemunhar que foi através da sua vida, aleluia, que através da palavra que você falou para ela, que ela quer ser transformada, que muitas vezes são transformados, que muitas vezes, aleluia, aceita o Senhor. Nós temos que ser sal e luz da terra. Será que nós temos sido sal e luz da terra? Será que nós temos sido o sal e a luz da terra verdadeiramente? Será que nós temos amado o nosso próximo como o Senhor ama? Ou nós temos julgado mais do que amamos? Porque tem muita gente na igreja que quer ser mais do que o outro. E nós não somos mais do que ninguém. Mesmo que você saiba louvar mais do que a outra, você tem uma voz linda, você não é mais do que ninguém. Se você sabe pregar mais do que o outro, você não é mais do que ele. Porque se ele buscar, ele se humilhar, o Senhor vai deixar ele ainda mais eloquente do que você. Missão é sair, fazer evangelismo, pregar a palavra do Senhor para aquele que está no mundo, para aquele que precisa ser, aleluia, ouvir a voz do Senhor. Missão é aquele que está fraco e você, aleluia, orar por ele. Eu digo, tenho muitas amigas, né, longe, eu digo, eu sou sua amiga, porque mesmo estando longe, eu estou orando pela sua vida. Não precisa eu estar junto de você, mas eu já estou fazendo uma missão de orar por você. Como aquela amada irmã, ela entrou aqui a primeira vez, e o Senhor, né, mandou dar um abraço nela. E ali eu já criei um amor muito grande pela vida dela. Porque o Senhor, Ele tem um chamado na vida dela. O Senhor tem uma obra linda para cumprir na vida da amadazinha ali da blusa branca. Né? E eu já criei um amor muito grande pela vida dela. E muitas vezes uma pessoa só precisa de um abraço, igreja. Muitas vezes nós somos mal recebidas, sim, em ministérios. Mas isso não é motivo para que nós viemos desistir. Desistir de fazer a obra de Deus. Não é motivo, aleluia, para que nós viemos, aleluia, abandonar o Evangelho de Cristo. Né? E muitas vezes tem pessoas que fazem mais missão do que nós que estamos todos os dias dentro da igreja. Tem pessoas que fazem missão em levar alimentos a outras pessoas que estão com fome. Um dia eu ainda vou ver essa igreja fazer essa missão, que é de fazer quentinha, né, e ali no centro, né, doar para aquelas pessoas. Eu acho muito lindo. Uma vez a gente, no ministério que a gente estava, a gente planejou um almoço
E ali a gente foi nas ruas buscando aqueles pessoal que estavam ali no meio da rua, ali na Francisco Sá, mulheres que se prostituíam ali vendendo, e a gente pegou aquelas pessoas e levamos. Quem quisesse tomar banho, a gente dava o banho, trocava de roupa, alimentava. Isso é missão. E muitas vezes pensa só porque está dentro da igreja, só porque está louvando, está pregando, isso não é missão, não. A gente tem que levar o evangelho, tá? Para outras pessoas, para o drogado, para o alcoólatra, para a prostituta. Nós temos que fazer essa missão de pregar o evangelho a toda criatura, né? O irmão Júnior, ele estava pregando aqui quinta-feira sobre João Batista, sobre o chamado de João Batista, sobre a missão de João Batista. E João Batista, né, pregava o evangelho de arrependimento para aquele povo se arrependesse, para aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E João Batista, ele já nasceu para aquele chamado. Era um homem, né, que o alimento dele era diferenciado. Ele não se alimentava como nós hoje em dia. Mas ele falava do arrependimento. Será que nós verdadeiramente temos nos arrependido dos nossos pecados? Eu ouvi uma moça essa semana ela dizer que o evangelho do Senhor tem muitas críticas. E muitas vezes ela entra na igreja, ela já aceitou o Senhor, mas ela fica com o pé no muro, ou em cima do muro, né? E ela dizendo: irmã Nete, eu estou afastada não, ela dizia: irmã Nete, eu pequei. E eu falei para ela: nada que o Senhor, que o seu arrependimento do Senhor, ele não possa lhe transformar novamente. E elas estavam ali na multidão, a família criticando, falando que crente não bebe. Eu disse: bebe mesmo não, minha amada. Porque quando nós, aleluia, descemos as águas, nós confessamos o nome do Senhor, Ele diz que nós se tornamos uma nova criatura, né? Tudo se fez novo. Então, se eu gosto de música do mundo, se eu gosto de beber, quando eu estou no mundo, eu vou aceitar o Senhor, eu vou fazer a mesma coisa? Não, porque isso não é evangelho, não é transformação, não é o evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento é aquele que você se arrepende, que você não quer fazer mais, aonde você procura ser alicerçada nas raízes, aleluia, onde o Senhor ele nos coloca para, aleluia, se arrepender, ser transformada. Amém. E ela estava no ministério que ela podia até tomar Santa Ceia, sem ser casada, sem descer as águas. E eu disse: aleluia. Irmã, eu confesso que eu fui crescida no evangelho, que eu não poderia fazer isso, eu não poderia tomar a ceia do Senhor sem me casar e nem ser batizada nas águas. E há evangelho para todo gosto hoje em dia. A palavra de salvação, de santificação precisa ser pregada ainda dentro do ministério. A palavra de santificação precisa ser pregada, porque santificação é perdão, é confessamento de pecado, é você dizer: Senhor, eu pequei, mas eu não quero pecar mais. Glória a Deus. E eu conversando com ela, eu disse: minha amada, se arrependa do que você fez e volte para os pés do Senhor. Procure um ministério. Não vai olhar para o defeito do seu irmão, se o seu irmão lhe olha torto, não. Procure buscar o Senhor, o alvo que é o céu, que é o nosso Deus, aleluia, que faz grandes coisas em nossas vidas. Porque quando também, aleluia, né, o Senhor fez a restauração na vida de Pedro, o Senhor também se manifestou na vida de Pedro, no chamado dele, lá em Atos 2, quando ele ganha, né? Quando ali 3.000 almas, né, são convertidas. É um chamado grandioso, onde 3.000 almas são convertidas, 3.000 almas são batizadas com o Espírito Santo. Aleluia! É a nossa missão. É a nossa missão de pregar o evangelho. Mesmo que você lance a palavra e aquela pessoa ela te ouve,
Mas não duvide que a palavra que saiu da sua boca foi o Senhor que mandou você lançar sobre aquela pessoa. Meu esposo, ele ainda não é servo do Senhor. Ele aceitou o Senhor, mas ele não reconheceu que o Senhor era verdadeiramente o Salvador da vida dele, né? E eu creio que o Senhor ainda irá fazer grandes coisas sobre a vida do meu esposo, né? Se ele se permitir. Porque quando o homem não se permite, o Senhor, ele põe um anzol no nariz, ele põe no leito, ele faz, aleluia, aquilo que eu e você não pode fazer. Porque grande é a obra do Senhor. Grande é a missão que o Senhor tem na minha vida e na tua vida, igreja. Né? A restauração e o propósito de Pedro, após sua negação, né? E reconhecimento seu chamado no ministério, de ser chamado no ministério, de pescar não mais peixes, mais homens, mais vidas. Foi a restauração quando o Senhor reapareceu a Pedro, ao discípulo. O Senhor queria que ele pescasse, aleluia, não mais peixe, mais homens. Então lança a tua rede, igreja. Seja onde for, lança a rede e deixa que o Senhor, ele faz, aleluia, o resto. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, aleluia. Nós temos que nos levantar como igreja do Senhor e pregar a palavra no meio da rua, aleluia. Precisamos levantar os nossos cultos campais para pregar o evangelho do Senhor, para as vidas que precisam ouvir sejam também transformadas. Assim como um dia o meu pai, ele detestava crente. Meu pai, ele tinha abuso de crente. Ele dizia que um dia ele não queria ser crente. Mas o meu pai, ele aceitou Jesus na doença. E o meu pai, ele faleceu com o evangelho, né? Conhecendo Jesus, que era o único e suficiente salvador da vida dele. Minha mãe era um amor de pessoa. Minha mãe me ensinou tudo que hoje eu estou aqui. Foi o legado de minha mãe. Porque ela era uma mulher temente ao Senhor. Era sofredora. O evangelho, ele não te promete carro, ele não te promete casa. O evangelho, ele te promete arrependimento. Ele te promete salvação. Ele te promete, aleluia, que um dia tu irá, aleluia, morar no céu. E ali, né, lá em Atos 2, Pedro já tinha sido restaurado pelo propósito que o Senhor tinha na vida dele. Eu escrevi aqui alguns temas, né? O amor e serviço. O amor verdadeiro a Cristo se manifesta em servir e cuidar de seu povo, as ovelhas. Então, se alguém, aleluia, pregar o evangelho e alguém aceitar Jesus, você precisa cuidar daquela pessoa. Porque muitos, aleluia, aceitam, mas não tem alguém para auxiliar. Aleluia. Não é você cuidar feito um bebê, não. Você primeiro tem que dar, né, o caldinho, o leite. Aí depois você dá o pirão grosso, que é para ele engrossar o gogó. Que é para ele engrossar as pernas. Que é para ele ali se sustentar, aleluia, diante do evangelho do Senhor. Porque o evangelho não é flores. Você tem que pregar os espinhos também, né?